Santo e justo, meu Senhor amado, somos gratos, Pai, por estarmos na vossa gloriosa presença. Já estamos aqui, Senhor, para glorificarmos, te exaltar, meu Pai, abençoa. Aqueles teus servos já têm chegado, os que estão a caminho, meu Pai, abençoa, guarda, traz em paz, e assim, Pai, aqueles que se encontram em casa, meu Pai, em dois pensamentos, Pai, podendo vir, meu Senhor, para o templo, para ouvir a vossa palavra, estão em dúvida se vem ou se não vem, meu Deus. Que o Espírito Santo fale no coração desses, meu Pai, e que eles vão dar lugar, meu Senhor, à voz do Espírito Santo, e decidir se vir para o templo para te glorificar e te exaltar. Pai Santo, seja com os teus servos, meu Pai, que vão louvar, meu Senhor amado, que cada louvor, Pai, seja uma mensagem, meu Pai, aos corações, e que assim, Pai, eles vão entender a vossa gloriosa palavra. Abençoa, meu Deus, o teu servo, que vai trazer a palavra inicial, meu Pai, a mensagem. Continua derramando a tua graça e operando segundo a tua vontade. Pai, abençoa, meu Senhor amado, todos aqueles que se encontram nesse momento, meu Senhor da glória, que um dia te glorificaram, te exaltaram, sentiram a vossa gloriosa presença, meu Pai, sentiram, meu Pai, a alegria de estar diante do meu Senhor, mas que por algum motivo vem se desviar, meu Senhor, para um outro lado, Pai. Tem misericórdia, Pai Santo. Toca nesses corações, meu Pai, sofrido, e que eles possam entender, meu Pai, o quão bom, meu Pai, é estar, meu Pai, te exaltando, quão bom e maravilhoso é estarmos na vossa gloriosa presença, e ver mais uma vez, meu Pai, derreter os seus corações diante de Ti, Pai, e assim, meu Senhor, venha, meu Pai, para ter uma nova comunhão com o meu Senhor. Abençoa, meu Deus, todo aquele, meu Pai, que tem ouvido a vossa gloriosa palavra, mas que está em dúvida, então esse é um entendimento, meu Deus, para saber, Pai amado, e reconhecer quão gloriosa é a vossa gloriosa palavra, e assim, Pai, que eles dão entendimento da tua palavra, meu Senhor, e que eles possam render-se a Ti. E Pai, pedimos, meu Pai, por todos aqueles, Pai, que têm Te buscado, mas que o inimigo se levanta, meu Pai, para tirar a comunhão. Meu Senhor amado, fortalece. Diante da vossa graça, opera na vida de cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Que esta noite, Pai, possamos derretermos na vossa gloriosa presença. Que possamos, com atenção, ouvirmos a vossa gloriosa palavra, Pai. E que o Espírito Santo, meu Pai, venha aos nossos corações. E assim, Pai, nós já te exaltamos e glorificamos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus de fogo, Deus de poder. Já que Josefa louvando ao Senhor, e em seguida a missionária Zulene na continuação do trabalho. Saúde, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 185 para a glória de Deus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, verbo de Deus, fazer chegar ao céu nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz ao grande Trino Deus. Louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para
sempre. Amém. Agradeço a oportunidade e as palmas. Louve ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Também convido a diaconisa Maria do Carmo para expressar seu louvor ao Senhor. E nós continuamos louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Após a diaconisa Maria do Carmo, a irmã Edneia também louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite com o número de 52. Glória a Jesus, aleluia. Tudo está bem, né? Com Jesus tudo está bem, aleluia. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado que foi imolado, sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é inudável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável, sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Com firmeza tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia até vigia com bondade noite e dia, sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos vai tudo bem. Oh, por mares tormentosos tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nem esquece, sim, sim, está bem. Que na vida, que na morte vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatado e do mundo separado, sempre por Jesus guardado, sim, sim, está bem. Aleluia, Jesus, oh glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 151. Amém? Fala, Jesus querido. Aleluias. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim, meu coração aberto está, pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvi tua
tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluias, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Regiano trazendo a palavra inicial. Aleluia. Saúde da igreja. Glórias à paz do Senhor. Aleluia a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro. Aleluia. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18. Amém? Livro de Lucas, capítulo 15, versículos 17 e 18 diz: E caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém. Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo, somos gratos, meu Pai, pela vossa gloriosa palavra lida, Senhor. Que agora possamos falar algo, meu Pai, segundo a vossa vontade, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.
Pode sentar-se, amado. É uma passagem conhecida, a passagem do filho pródigo, no qual seu pai em vida ele pediu uma herança, e o seu pai deu herança em vida, e ele saiu da presença do seu pai e foi para o mundo para obter mais conhecimento. E nos diz a palavra que ali, com o dinheiro que ele tinha, ele gastou tudo com mulheres e outras coisinhas mais, e acabou. E quando isso aconteceu, nos diz a palavra que veio grande fome àquela cidade. E ele passando nessa cidade, os amigos que antes ele tinha sumiram. E não mostra que ele arranjou um emprego para alimentar os porcos. E ali, quando ele estava dando alimentar os porcos, ele estava sentindo fome e sentiu a necessidade de alimentar-se a comida dos porcos. E ali, eu creio que ele pensou em si, e aí que ele disse claramente que iria voltar à casa do seu pai e iria pedir perdão. E nós olhando, amado, aqui, nós vemos o quê? Quando um que serve ao Senhor, por algum motivo, se afasta da presença do Senhor e sai por este mundo. E muitas vezes naquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, mas chega um momento em que ele para e pensa, olha para a sua situação e vê que ele está errado. E faz como esse rapaz fez. Ele diz claramente: levantar-me-ei e me irei ter com meu pai. E ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. E que muitos que se afastam da presença do Senhor devem fazer. Que primeiro temos que reconhecer que erramos, que desobedecemos a Deus e buscarmos a sua presença. Quando começamos a buscar a presença de Deus, começamos a sentir as palavras do Senhor fluindo em nossos corações. E assim aquele que se afastou do Senhor volta. E nós vemos que aqui, quando ele pensou, ele agiu. Voltou para a casa do pai, e quando ele avistou o pai, que o pai o abraçou, ele ali pediu perdão e não quis mais ser recebido como filho, mas sim como empregado. Mas ali o pai dele abraçou, não olhou para aquilo que ele fez, o modo que ele agiu, mas o abraçou. E a palavra diz que ele pegou o filho, chamou os seus empregados, mandou dar-lhe uma roupa, uma chinela, colocou um anel no seu dedo para mostrar que ele ainda fazia parte da família, e lhe fez um banquete. E assim é aqueles que reconhecem que errou diante do Senhor e volta. O Senhor, creio que o céu, o Senhor contempla, espiritualmente abraça, acolhe, e como a palavra diz, tem grande festa nos céus para aqueles que se arrependem. E nós, amados, aqui devemos olhar para esta palavra e começarmos a orar, mais ainda, por aqueles que se afastaram da presença do Senhor, e muitas vezes nós sofrendo, muitas vezes tentando voltar para o Senhor, mas o desejo para o mundo é maior do que o seu coração para Cristo. Vamos orar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que se afastaram, e que eles venham, tenham um encontro ainda com Deus, porque sabemos, amado, pelos tempos que está acontecendo, que Jesus está voltando. E triste é para aqueles que não subirem com o Senhor Jesus. Então vamos meditar nesta palavra e vamos sempre dizer nos nossos corações: Senhor, eu quero estar contigo. Não importa o que venha acontecer comigo, eu quero estar na vossa gloriosa presença, para quando Ele buscar a sua igreja, nós possamos ir também, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo e poderoso Deus. Vamos louvar o 578 da nossa harpa cristã. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de treva, não temos o Salvador. Não se detém que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se preste a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja encapelado o mar,
A ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem ao naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, compôs que estou para vos salvar, se sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó peço, ó vem banir. Ondas do mal que me cobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem ao naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, quem não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem ao naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Glória a Deus. Eu convido também para louvar. Diácono Silvio, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Pessoal da amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter me permitido estar aqui outra vez. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações de um vil tentador. Lembranças do passado vêm, aleluia, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Ouve, igreja, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, nós cantamos pra glória de Deus. Nenhuma condenação. Louve, igreja, bem alta. Está em ti.
cuja vida coberta está, aleluia, pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. É bom ter certeza disso, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil a gente acusações de um vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, meu Deus, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação não há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta pelo sangue, aleluia, que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Toda a igreja bem alto. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue, glória a Deus, aleluia. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Desde já, pastor Adriano orando pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Após o pastor, a irmã Cícera, diaconisa Cícera louvando. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ler aqui os 2 versículos, só para a nossa meditação, será rápido. Está em Provérbios capítulo 3, e o versículo de número 7 diz assim: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e teus celeiros se encherão de farturas, e teus lagares transbordarão de mosto. Amém? No versículo 9 nos ensina uma coisa, que tudo quanto vier à nossa mão, nós como crentes, servos de Deus, devemos, amados irmãos, separar a primícia para o Senhor. Tudo que vier à nossa mão, pode ser 10 centavos, pode ser R$1 milhão. O que vier à nossa mão,
nós temos que separar o que pertence ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, primeiramente pela vida que tem nos dado, Senhor, e por tudo quanto o Senhor tem feito para nós, para a nossa família, Senhor. Queremos nesta noite, meu Pai, contribuir na Tua casa. Abençoa aquele, meu Pai, que trouxe, que tem, Pai. Também abençoa aquele que não tem, meu Pai querido. Venha abençoar a todos, abrindo porta de emprego, abençoando a vida, a renda de cada um, Senhor. Pai Santo querido, coloca dentro do nosso coração, meu Pai, esse desejo, essa vontade de sempre sermos fiéis, Pai, seja no muito, seja no pouco, mas fiéis, meu Pai querido, porque a Tua obra, meu Pai querido Santo, ela precisa dos recursos, meu Deus, para que possamos, ó Pai querido, dar manutenção ao templo e tudo quanto, meu Pai, converge, meu Pai, para que este lugar venha estar, meu Pai querido, em perfeitas condições para podermos Te adorar, Te exaltar, Senhor. Pai Santo querido, venha abençoar, meu Pai, a cada um que irá contribuir, Pai. Abençoa aqueles, meu Deus, que trabalham para si, que é, meu Pai querido, carteira assinada, que tem um benefício, a toda sorte de renda dos Teus filhos, Pai. Abençoa, multiplica, concede mais e mais da Tua graça, Senhor. Repreende o inimigo que tenta de alguma maneira, Pai, minar, roubar, Senhor, tirar aquilo que tem nos dado através do suor do nosso trabalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende todo o mal, abençoa a nossa casa, os nossos bens, a nossa renda, nos dá condições, meu Pai, de sanar nossas dívidas, de realizar os nossos sonhos, cumprir nossos projetos, em nome do Senhor Jesus, porque servimos a um Deus, dono do ouro e da prata, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Em nome de Jesus te agradecemos, amém e amém, louvado seja Deus. Senhor, irmãos. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, por de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Desde já agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. E o pastor já está com a oportunidade de ministrar a sã doutrina. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu sou da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesta noite, através do estudo da palavra dEle. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença nesta noite, Senhor, para te adorar, te exaltar, também para receber de Ti a Tua santa palavra. Meu Deus, me dê palavras e sabedoria na hora que eu estiver ministrando a Tua palavra. Senhor, me dá as palavras que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a sua bênção. Amém, Senhor. Glória a Deus. As palmas engrandecem Jesus. Aleluias. Meus irmãos, hoje nossa doutrina, na nossa série PRR-CE, hoje, quarta-feira, 14/1/2025, pastor Vicente Félix. O tema que nós vamos trabalhar hoje, irmãos, é a igreja, corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo. Hoje é a igreja, corpo de Cristo. O exemplo de unidade composta, a trindade, né? Então nós vamos ver um pouco da unidade, que nós já temos falado bastante, né, sobre o desejo de nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, né, que nós estejamos unidos, né, na causa do Senhor. E eu quero ler com os irmãos aqui no Evangelho de João, capítulo 17, eu já coloquei aí na folha de estudo, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23, que nos diz assim: a oração de nosso Senhor Jesus ao Pai. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. O objetivo, irmão, desse estudo hoje é o testemunho de unidade da igreja. Coopera na revelação da salvação dos ouvintes. Então, essa oração de Jesus é considerada também suas últimas palavras, né, antes dele subir para o Pai, e ele ora, uma oração que todos que estavam ali podiam ouvir, porque ao mesmo tempo que ele estava orando, ele estava manifestando ali o desejo dele, né, e como nós devemos realmente viver como igreja do Senhor. Farei aqui uma breve reflexão sobre o capítulo 17, do versículo 20 a 23. No versículo 20 ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra vão de crer em mim. Então Jesus estava dizendo: eu estou orando, Pai, por esses, né, que estavam ali com Jesus naquele momento, e ele estava orando também por aqueles que haveriam de crer. Nós somos esses, né? E outros que virão ainda, né? Então, o Senhor Jesus, essa oração continua diante de Deus, irmão, diante do Pai, para que nós recebamos de Deus graça e poder, irmãos, para vivermos realmente unidos na causa do Senhor. E nós vamos falar hoje de unidade na evangelização, na ação social, né? Nós vamos falar um pouco disso aí, porque nós aqui temos tido vitórias, né, nos cultos, uma frequência regular, nos cultos de louvor, de adoração a Deus, mas há muitos momentos da igreja que nós também precisamos estar presentes, né, para que de fato a igreja possa alcançar ainda mais vidas para o Senhor Jesus. Então, ele deixa registrado aqui para aqueles e para nós hoje, que essa oração continua diante do nosso Deus e Pai, para que nós, como igreja, tenhamos realmente o que Ele espera, a unidade.
No versículo 21 ele diz para que todos sejam um. Então, qual era o objetivo da oração do Senhor Jesus? Unidade. Como é isso? Que todos sejam um. É a unidade composta. E o Senhor Jesus, irmãos, aqui ele diz assim: como tu, ó Pai. Então, que tipo de unidade ele quer? Comparada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ali é uma unidade perfeita. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade perfeita. É o desejo do nosso Deus. Nós sabemos que nós humanos não vamos alcançar essa perfeição, mas nós não podemos desistir, né, de realmente termos uma unidade, né, termos uma unidade próxima, né, em comparação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é perfeita, né? Então é o Senhor Jesus colocando diante de nós o desejo dele, irmãos. Eu acho incrível, eu acho impressionante como ainda há cristãos que ignoram isso daqui. Tanto faz estar como não, tanto faz participar como não. Alguns não estão unidos na causa porque realmente tem seus impedimentos, né? De saúde, trabalho, estudo, né? Enfim, a vida secular que nos impõe certos limites, mas outros não, e que simplesmente ignora, tanto faz como tanto fez, né? Então é lamentável isso, e a igreja perde, a obra perde, né, irmãos? Mas vamos lá. Então aqui é o desejo do Senhor, tá? E para que essa unidade aconteça, irmãos, aqui no versículo 22 ele diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, a gente fala, por exemplo, de glória de Deus, a glória de Deus, buscamos a glória de Deus, que o Senhor Deus manifesta a glória dele, que é poder, é maravilha, é bênção, e às vezes esquecemos desta glória na nossa vida, para nós vencermos as barreiras entre nós. Glória a Deus, para nós vencermos as dificuldades, às vezes que há entre nós, detalhes, né, que nos separam, que a obra não acontece, né? Então isso realmente é lamentável. Eu quero assim, nesses versículos que nós estamos lendo, eu quero que a igreja, cada um de nós, irmãos, olhemos com muita atenção para o pedido de nosso Senhor Jesus, tá? Porque é assim que a igreja cresce, se nós buscarmos nos aproximar do que o Senhor está nos falando. Então ele diz: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Para quê? Para ser um. Então, antes de nós pensarmos em maravilhas, em curas, em milagres, em apresentações extraordinárias, em relação à manifestação da glória de Deus, vamos pensar que ela se manifeste primeiro na minha vida, para que eu cumpra com aquilo que o Senhor está me pedindo, né? Em várias partes das Escrituras, para que as coisas vão bem na minha vida e na obra do Senhor, né? Ontem eu ouvia bastante uma pessoa, e essa pessoa falava da obra do Senhor e os problemas que a igreja enfrenta lá, e é a mesma coisa em todo lugar. As lutas são grandes, irmãos, as lutas são grandes. O inimigo tem trabalhado desesperadamente para o enfraquecimento da igreja e da obra de Deus, e nós cristãos devemos estar alertas a toda a ação do inimigo para minar, né, a obra do Senhor. Muito bem, então ele diz, para a glória que o Senhor Deus manifesta em nós, ele diz, para que sejam um como nós somos um. Aí ele diz aqui no versículo 23, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, aqui é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, ele quer que nós sejamos perfeitos em unidade. O que é uma unidade perfeita? É que não tem barreira, que não tem dificuldade, é que se entende, que se comunica, que tem harmonia, que estão juntos, né? E nós vamos ver um pouquinho disso na igreja primitiva, apesar de todas as dificuldades, inclusive de morte física, de perdas humanas e materiais, a igreja tinha ali a glória de Deus manifesta neles, com o primeiro propósito de Deus na vida deles, que era a unidade deles em tudo, né? Então, essas palavras, irmãos, é a palavra de Deus para nós, para que nós não venhamos relaxar, né,
na indiferença, no descaso, na falta de atenção, tá bom? É para todos nós, né? Muito bem. E para que o mundo conheça, olha como é interessante, ele vem falando aqui, e no finalzinho ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Tá? Então, queremos ganhar alma sim, é o sentimento com certeza de todo confesso em Jesus. Né? Queremos ganhar almas, queremos ver a obra do Senhor crescer, queremos ver acontecer. Aqui no versículo 17, em outras partes também nos ensina, mas aqui no versículo 17, Jesus está dizendo como é que funciona. Como é que Deus opera. Quando não estamos realmente, irmãos, vivendo esta unidade, querendo fazer do nosso jeito, não querendo comungar, conversar, dialogar, planejar juntos, ouvir, sugerir, enfim, né? Às vezes a pessoa dá uma sugestão, e não é aceita, pronto, se fecha, não tem mais diálogo, porque parece que era só aquilo. Não, tem tanta coisa para nós fazermos na obra do Senhor. Quantas sugestões, irmãos, quantas inspirações eu tive no início da minha fé, e falei, e não foi atendida, mas chegou o tempo que foi atendida, chegou o tempo que começou a se desenvolver. Então, há um tempo para tudo, mas nós devemos sim participar, dialogar, falar, sugerir, né? Conversar sobre a obra do Senhor, orar a Deus, né? Acima de tudo, para que Ele venha realmente nos abençoar, né? Nos nossos pensamentos, nas revelações, nas visões que Deus nos dá para a obra dele. Então aqui, eu vou repetir o objetivo, né? Já falei, mas eu vou repetir. O testemunho de unidade da igreja. Então, irmãos, uma coisa que historicamente foi percebido pela sociedade era a unidade dos cristãos, principalmente na igreja primitiva. Diz que a igreja caiu na graça do povo, não era só povo da igreja não, povo mesmo que observava a igreja. Hoje, lamentavelmente, irmãos, porque é claro que a parte do mal anda rápido, né? O bem anda devagar. Mas o tanto de escândalo, de briga, de confusão, de ministério, de igreja, de crente, né, que tem atrapalhado a obra do Senhor, é triste, né? É triste. Tudo por quê? Porque essa glória de Deus manifesta, as pessoas pensam primeiro em elas se promoverem, muita gente, é claro, não são todos, primeiro em se promover, primeiro em ser visto, em ser admirado, em ser reconhecido como esse, como aquele, né, o tal, a tal, e esquece que esta glória, antes de tudo, é para nos unir como igreja, como corpo de Cristo, parte do corpo, para que através de nós essa glória seja manifesta na vida das pessoas, e como o próprio Jesus diz aqui, para que o mundo conheça que tu me enviaste, né? Então, com certeza, irmãos, muitos comportamentos cristãos de ministério, né? Todo dia nós estamos vendo aí os problemas, né? Vergonha, agora já está estourando aí na internet um escândalo muito grande, envolvendo grandes líderes de grandes igrejas, então, de corrupção, o risco de irem até preso. Então, é uma coisa lamentável isso, né, irmãos? Porque a igreja, nós humanos, se nós não vigiarmos, a gente cai naquela cilada de Satanás, que ele tentou pegar o próprio Jesus, mas era impossível, né? Se tu me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. A obra de Deus, irmãos, se Deus quiser enriquecer, Ele enriquece. Se não, a obra de Deus não é comida nem bebida, é espírito e vida, né? Então vamos nos dedicar ao propósito do Senhor, tá? Então o testemunho de unidade da igreja coopera na revelação da salvação dos ouvintes, tá? Coopera. As pessoas, irmãos, elas observam, elas visitam, elas veem como é que nós nos comportamos, elas estão, a vizinhança está ali vendo como é. Quando tem uma ação da igreja de evangelização social, qualquer trabalho, as pessoas estão observando como é que a igreja se movimenta, enfim. Então tudo isso coopera na revelação da salvação, porque realmente quem convence o pecador é o Espírito Santo, mas nós temos participação através da nossa vida. Aí na sua folha está assim, uma chamada à unidade espiritual. Então, essa oração de Jesus, essa parte aqui que nós lemos, o Senhor está nos chamando a nos unir na obra dele para a salvação em primeiro lugar, né? Então, isso é muito importante.
uma chamada à unidade espiritual. E um dos sinais, irmãos, claro, dessa chamada, primeiro é o amor. Quando eu falar de amor aqui, irmãos, vamos sempre pensar no amor de Deus. Está escrito que o Espírito Santo, Deus, derrama em nossos corações o amor de Deus. Como é que ele derrama? Quando nós lemos Bíblia, quando nós oramos, quando nós estamos no propósito com o Senhor, ele vai nos enchendo do amor dele, de Deus, tá? Então, um dos sinais evidentes, né, da unidade é o amor de Deus em nós, né, que nos leva a perdoar, a reconciliar, a conviver até com diferenças, né, e colocando sempre a obra de Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas nessa minha caminhada que eu vi tão animado, tão disposto, mas por causa de uma palavra, por causa de uma coisa e outra, um detalhe, abandonou a obra, né? Pastores que inclusive entregam ministérios, né, por conta de certas coisas. Então, não, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz com muita clareza que o amor de Deus os constrange. Esse constrangimento que ele fala não é aquela coisa forçada, né, mas é que o amor de Deus é muito grande por nós, não tem amor igual, né? E a prova do nosso amor a gente prova na unidade, mesmo com as imperfeições de nossos irmãos, né? Eu me lembro muito de um pastor que foi assumir uma igreja que os crentes tinham esvaziado, saíram da igreja, todos, ficou só o templo mesmo, da Renovação dos Emílios, lá em São Paulo, em Vila Clara, né? Nunca esqueço. E aí o pastor chamou ele, que ele é muito abençoado, né? Assim, para reunir o povo, para trabalhar, e ele foi visitar cada crente. Eu nunca esqueço que ele chegou na casa de uma irmã, né? E conversando, perguntou por que a irmã saiu de lá, da congregação. Ela disse porque lá não tinha amor, né? Mas já tinha outros irmãos, já tinham voltado, e ela foi convidada a voltar. Não, lá não tem amor. Aí ele disse, mas então quem ama menos é a senhora, porque o amor tudo suporta, né? Aí a irmã até teve essa palavra por uma ofensa a ela. Então, irmãos, uma prova de que o amor de Deus está em mim e você, é nós suportamos aos outros, né? Eu me lembro que Paulo, numa palavra, ele diz assim, eu peço que vocês me suportem um pouco mais, né? Porque tinha crentes que não suportavam mais os ensinos, a doutrina do apóstolo Paulo, né? E às vezes o pastor chega um tempo no ministério dele, com a igreja, há muitos anos com o mesmo povo, quase o mesmo, né? Porque tem a renovação de quem vai, de quem vem, né? Mas parece que chega um tempo que o povo se cansa do pastor, né? Tá certo? Dos ensinos, né? Mas a palavra de Deus está sendo sempre renovada. Então, aquele que se cansar, suporte. Amém? Então, na unidade, irmãos, na unidade espiritual, né, do Espírito, da glória de Deus na nossa vida, um sinal claro é o amor, né? A pessoa, apesar de muitos problemas, mas ela está ali presente, ela está ali fazendo, ela está envolvida, né? Às vezes criticada por outro, né? Mas você é besta, né? Já fizeram isso, já falaram isso e você está aí. A obra é de Deus, amém, irmãos? Então isso é muito importante, irmãos. Isso traz para nós um equilíbrio, tá? Então, o amor mútuo, né? O que é o amor mútuo, né? O amor de Deus na minha vida, o amor de Deus na vida de cada um dos irmãos. Aí vai haver o que? A mutualidade. Não adianta nós dizermos que amamos se nós não estamos presentes, se nós não ajudamos. Um ajuda o outro, um coopera com o outro. Hoje eu liguei para um irmão para ele pegar uma bênção. Quando ele veio buscar, ele veio com outra na mão. Ele disse assim, é dando que se recebe, pastor, diga amém. Então assim, é isso mesmo. Então o amor de Deus, irmãos, torna a mutualidade, um cooperando com o outro, uma coisa natural, quase que natural, mas a gente sabe que é uma obra do Espírito de Deus, tá? E consequentemente, irmãos, a gente vai ver a partilha. O que é a partilha? É um cuidando do outro nas suas necessidades, socorrendo o outro nas suas necessidades. A partilha da glória divina. Por que partilha da glória divina, irmão? Porque quando nós partilhamos aquilo que nós temos, quem tem mais partilha com quem tem menos, de forma que todos
vão estar abastecidos, vão estar supridos, e que isso seja realmente, antes de tudo, para glorificar a Deus e não para que ninguém se glorie, tá bom? Então isso é importante, está bem claro dentro de nós. Visando o quê? Tudo que nós fazemos, meus irmãos, todas as nossas ações, tanto de evangelização, social, serviço, o que for, tudo que nós fazemos é uma demonstração, deve ser uma demonstração de amor de Deus ao mundo, né? Pessoas às vezes vêm de fora fazer um serviço e perguntam, né, por alguém que poderia estar presente, e a gente não tem explicação. Então é lamentável isso, né? Então vamos ficar alertas e vamos pedir, meus irmãos, esta graça de Deus. Tudo isso que eu estou passando aqui, não veja como o pastor querendo constranger ninguém, nem forçar ninguém a nada, porque se não for pelo Espírito, irmãos, se não for graça de Deus, não tem valor para Deus. Amém? Então que, como o salmista diz, Davi disse, né? Quem sou eu, Senhor, e o teu povo, para doar alguma coisa? O Senhor é dono de tudo, né? Quem somos nós para dar alguma coisa ao Senhor? Então tudo é dele, né? Então isso é maravilhoso. Compartilhar a glória. Receber a glória significa participar do amor e da natureza divina, irmãos. Isso é tão maravilhoso. Eu meditava nisso daqui hoje e pensava assim: quando nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer, irmãos, fica em nós e visivelmente para outros, né, que Jesus está ali, que o amor de Deus está ali. Paulo diz: não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. O que é isso? É a natureza divina, irmãos, sufocando a nossa natureza carnal e assumindo o controle de nossas vidas para Ele, Deus. E é interessante que tudo que Deus pede para Ele, irmãos, é sempre visando o próximo. Olha, eu tive fome, vocês me deste de comer. Eu estava preso, vocês fossem me visitar. Aí perguntam a Ele: quando o Senhor estava com fome, estava nu, estava preso, estava enfermo? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, né? Então não adianta nós fazermos declarações tão emocionantes, tão bonitas, decorar frases, referências bíblicas, falar em forma de adoração, e na prática com o próximo, com o nosso meio, ser tão frio, ser tão indiferente, ser tão ausente, fica sem sentido, tá? Então, tudo isso para a nossa reflexão, tá bom? Muito bem. Unidade espiritual. Não se trata de unidade organizacional, irmãos. Assim, a gente não se trata de unidade organizacional, significa o quê? Que não basta só nós termos uma denominação, um nome, uma placa, e um povo reunido em torno daquela placa, sem atentar para os objetivos de Deus, que é a vida, independente se ele congrega ou não, se ele é desse ministério ou não. É a necessidade do ser humano que tem que estar acima de tudo quando se fala de serviço do reino de Deus. As organizações, irmãos, é somente um ambiente onde é desenvolvida a nossa espiritualidade, tá? Mas tanto é que a gente ouvia muito, hoje quase não se fala mais, porque eu creio que isso praticamente já foi derrubado. Ainda tem alguns aí que ainda insistem que Deus não vem buscar placa de igreja, Jesus não vem buscar placa de igreja. Jesus não olha para a placa de igreja, Jesus olha para pessoas, né? As placas, as denominações são organizações para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, tá certo? Por outro lado, também eu não concordo com quem desvaloriza completamente a organização, a instituição, porque é uma forma, né, que não está na Bíblia isso, mas é uma forma de nós, como seres humanos de natureza gregária, temos necessidade de estar ligado a um outro, nos organizar pelo Espírito, pela graça, pela palavra, para fazer a obra do Senhor, tá bom? Então, quando eu chamo os irmãos a atentar para os trabalhos da organização, a visão é o reino de Deus, tá? Porque quantas instituições também já desapareceram, placas, nomes, ministérios, né? Desapareceram, mas as pessoas que servem a Deus continuam, né? Então é isso.
Então, a unidade, acima de tudo, somos nós, pessoas, tá bom? Mas essa unidade espiritual, irmãos, que Jesus está pedindo, ela é mais profunda, é um profundo vínculo de amor e propósito com Deus, tá? Mas eu sou um defensor da organização, da instituição, como um ambiente onde o povo se reúne, se programa, se organiza para fazer a obra do Senhor, aprende, desenvolve. Para mim é ótimo, eu gosto disso daqui, tá? Mas sempre lembrando que a verdadeira unidade, ela tem que ser um vínculo do Espírito de Deus entre nós e os demais irmãos, tá bom? Muito bem. E aí, irmãos, a missão, né? A unidade dos cristãos é um testemunho da verdade de Jesus para o mundo. Então, eu creio que essa é o principal tema dentro de missões, de evangelização, de ganhar vida, é o nosso testemunho para o mundo. É o nosso testemunho para o mundo, né? Para as pessoas, a partir de quem está em nossa volta e a quem nos vê, nos ouvir. Eu quero ler com os amados também, já está na revista aí para nós ganharmos tempo, mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, porque eu quero ler o contexto, para nós reforçar ainda mais essa palavra que nós vamos ler aqui em Atos 4. Eu quero ler no versículo 31 que diz assim, Atos 4, 31 diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui está dizendo que o lugar se moveu, irmão. Aquele lugar estremeceu da presença de Deus. Agora, é o desejo nosso também, de orações cheias de fervor, cheia do poder de Deus, com batismo no Espírito Santo, com pessoas sendo levantadas, né, no poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Isso é o desejo de todo cristão logo cedo. Agora, perceba, no versículo 32, qual era o contexto? Ou seja, aquele momento ali, como era que a igreja estava? Né? Nós queremos isso? Queremos sim, óbvio, né? Mas nós estamos na posição realmente, aí cada um reflete, que Deus quer para que as orações sejam assim, porque a gente tem, por exemplo, oração aqui nos domingos, 8 horas da manhã, e tem pessoas em casa e não vêm, que podem vir e não vêm. Tem várias atividades na igreja que as pessoas podem vir e não vêm. É quase sempre os mesmos em determinados trabalhos, né? Mas tenha certeza que eu não faço juízo de nenhum dos irmãos sobre isso. Eu só quero dizer que a posição da igreja diante do Senhor tem grande importância. Estou falando em igreja, são os que confessam em Jesus que se reúnem. Então veja aqui o versículo 32, ó. O versículo 31 nós estamos vendo o mover de Deus. No versículo 32, a gente pode olhar para lá e ver o seguinte: como era que esses crentes viviam? O que é que nós temos que fazer para isso acontecer? Está aqui, ó. E era o coração e a alma de quem? Da multidão. Multidão, irmãos, é quando não se pode mais contar. Não são 100, 200, 300, 1000 pessoas, não. São milhares de pessoas. Mas era visível a mistura dessas pessoas, o vínculo que essas pessoas tinham, a presença deles ali constante, né?
E hoje, irmãos, a dificuldade de congregar crente é uma coisa assustadora, irmão. Misericórdia. Tem gente aí fazendo sorteio, tem gente aí fazendo... Eu peguei um taxista que... um Uber dizendo que um amigo dele foi visitar uma igreja lá, e quando foi lá na hora do culto, uma certa hora, o rapaz que estava visitando disse: tem alguma cervejinha aí, né? Porque apagaram as luzes, né? Ficou aquela escuridão e jogo de luz e tudo, que aí o rapaz: que é isso, rapaz? Aqui é uma igreja. Não, aqui é uma boate isso daqui, né? Então, estão fazendo de tudo, né? Para atrair as pessoas. Não, irmão, servir a Deus não é isso não. Tá? O irmão Júnior estava contando uma experiência há muitos anos atrás, uma pessoa que aceitou Jesus, não veio mais na igreja. Quando foi atrás, não é porque eu pensei que a gente aceitava e davam dinheiro para a gente na igreja, né? Então, assim, não é assim. Os verdadeiros cristãos, a doutrina de quarta-feira, né? Quem viu lá, viu bem simples o que é um verdadeiro adorador. Deus é Espírito, irmão, misericórdia. Então, o que era que movia esta multidão, irmãos? O que era que movia ela? Está aqui, no versículo 31, meus irmãos, E estavam reunidos, e o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Primeiro motivo de nós estarmos reunidos, irmãos, é o poder de Deus, é buscar o poder, capacidade, força, poder para a minha vida, para a tua vida, para a vida do outro, para nós estarmos realmente na presença do Senhor, não por coisas materiais em primeiro lugar, mas pela salvação, pela volta de Cristo, pela santificação, é isso. Mas isso não é mais moda hoje. Aliás, não pode ser moda, né? Tem que ser vida. Isso não é mais o pensamento cristão dominante, não é isso, tá? Por isso que alguém acha sem graça uma igreja no sistema da nossa aqui, porque tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter alguma atração material. Uma vez a missionária Solange falando de uns problemas que estava tendo com os irmãos lá do Parque do Vaqueiro, e ela dizendo: e esse povo fica para cima e para baixo atrás de uma coisa que eles nem sabem o que é que estão atrás. Então, é terrível isso, mas é lamentável essas coisas. Misericórdia. Então, irmãos, queremos uma igreja próspera de verdade, queremos uma vida avivada de verdade. Está aqui, é bem simplesinho, não tem muita coisa não. Tem gente aí dando receitas prontas aí, não, está aqui, E era um o coração e a alma da multidão. Quer se encher do Espírito Santo? Suporte seu irmão. Vamos suportar nosso irmão, nossa irmã. Vamos aprender a conviver com as diferenças. Vamos dar as mãos. É anunciado um trabalho, um serviço na obra de Deus. Está aí a agenda da semana. Se você pode, participe. Se não pode, ora para Deus abençoar. Amém? Mas não se isole, não se separe, porque Deus não se agrada. É Deus, é a Bíblia que fala, tá? Então não insista não. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui fala dos bens materiais. Aqui era o contexto da época. A igreja estava vivendo em comunidade, irmãos, porque não podia comprar, não podia vender, não podia trabalhar. Era uma perseguição mortal. Então, a igreja venceu a crise social e econômica, né? Cada um cuidando do outro. Hoje é diferente, nós temos liberdade para trabalhar, para, enfim, ter nossa vida independente economicamente, socialmente nós temos, né, liberdade de ir e voltar, mas tem outros problemas que nós enfrentamos como igreja, como seres humanos, que nós não podemos ignorar as necessidades de nossos irmãos, da obra de Deus, e ser fiel, né? Ser fiel, né, em tudo. Eu fiz uma proposta aqui para os varões, alguns não vieram, mas eu publiquei lá, né? Se não quiser ver, mas está lá publicado, né? Para um varão dessa igreja que trabalha, tirar um sábado no mês e oferecer na obra do Senhor, porque nós temos trabalhos aqui na casa de Deus para fazer. Essa semana que passou, eu fiquei aqui com o pedreiro esperando atrás de um e de outro servente de fora para pagar, porque os irmãos trabalham, não pode e tal. Não encontrei não.
Irmão, o pedreiro perdeu a semana de trabalho, o serviço que a gente tinha que fazer, tive que cancelar a vinda do material, porque está difícil arrumar um servente. E já se passaram 2 finais de semana, 2 sábados, ninguém se manifestou. Assim, o coração da gente aperta, irmãos, não é porque a gente quer impor fardo sobre os irmãos, sobre as irmãs, não. Aperta porque a gente vê. Eu sei que a nossa vida é corrida, meus irmãos, é tanta coisa para fazer, mas tem que ter um tempo para Deus. Porque se nós não dermos um tempo para Deus, Ele vai arrumar um tempo, amém, irmãos? Ele vai arrumar um tempo. Às vezes a pessoa diz que não tem tempo, aí Deus pega ele, bota ele 1 semana, 1 mês, num lugar sem ele poder sair dali, para ele aprender que a vida pertence a Deus. Eu não estou falando isso como uma ameaça, não, mas como um alerta, né, para a gente ficar atento às necessidades da obra do Senhor, meus irmãos, tá bom? Não vamos relaxar, em nome de Jesus. Bom, versículo 32. Versículo 33 aí, ó. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Sabe o que é abundante? É muita graça, muita alegria. E era esperando morrer a qualquer momento pela espada, perseguidos, né? Inclusive quando vê a perseguição mesmo sobre a igreja, diz a palavra que eles saíram fugindo, mas pregando a palavra do Senhor. Eu sempre no início que eu entendi isso daí, eu compreendi, mesmo na luta, na prova, na tribulação, nós somos crentes, nós somos servos, Jesus pode vir a qualquer momento e nós devemos buscar o poder de Deus para fazer a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então é isso aí, meus irmãos, aleluia. Vamos continuar aqui rapidinho, a hora está correndo ali. Bom, a profunda unidade e comunhão dos primeiros cristãos que tinham pensamentos, sentimentos e prioridade em comum. O que é pensamentos e sentimentos e prioridades em comum, irmãos? Era que eles pensavam a mesma coisa. Claro que sempre tem alguma diferença em tudo, mas o que prevalecia era todos ali envolvidos, irmãos, na causa do Senhor. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu vi isso ainda na igreja. Um envolvimento muito grande de crianças, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, todos envolvidos, irmãos, em construção, em evangelização, em tudo que a igreja, né, fazia. Nós tínhamos uma Kombi aqui, eu me lembro que um dia não teve pessoa para dirigir, porque quem dirigia arrumou emprego, aí não pôde dirigir. Eu me lembro que uma vez eu saí daqui da sede, né, para ir levar os irmãos no Siqueira, no Palmirim, voltar para cá, dar a doutrina, terminar a doutrina, um irmão ficar encerrando e eu voltar pegando os irmãos nessa Kombi, porque era só eu que tinha carro na igreja, né? Aí uns irmãos começaram a ser abençoados, foram arrumando o carro e foram saindo da igreja. Eu digo, meu Jesus, tem misericórdia, era melhor sem carro. Então assim, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia. Por que é assim, Senhor? As coisas, né? Mas eu sei, é porque o inimigo trabalha e muitos não vigiam. Mas enfim, aqui diz, irmãos, que tudo era comum a eles. Vamos isso? Todos iam. Vamos aqui, vamos ali, vamos evangelizar, vamos orar, vamos. Todos, quando sabia, se alguém não fosse avisado, talvez até ficar chateado, né? Então, era assim. E eu vivi isso na igreja, em São Paulo, né? Lá na nossa sede, lá em São Paulo, ainda existe muito movimento de irmãos lá, fazendo a obra de Deus em mutirões, tá? Então, irmãos, que Deus nos ajude, que os pensamentos, os sentimentos, as prioridades da obra do Senhor sejam de todos nós, cada um dentro das suas condições, tá certo? Teve pessoas aqui que não puderam ajudar, por exemplo, na limpeza, mas ajuda financeiramente para outro que está desempregado receber uma ajuda e fazer o serviço na casa de Deus enquanto ele está trabalhando. Eu acho isso também muito louvável. Aí alguém pode dizer, e os dízimos e as ofertas? Está sendo investido na obra, pode ter certeza, tá certo? Bom, então, era visível na igreja, irmãos, o compartilhamento, né? Eles não tinham apego.
as coisas só para si, não, era para todos, era para a obra, e isso deve crescer cada vez mais em nossas vidas, tá bom, meus irmãos? O contexto social da época, irmãos, não havia necessitados e as posses eram comuns, exemplificando a vida em Cristo e o amor fraterno, conforme a vontade de Deus. Então, meus amados, tudo que Deus nos dá, nós usamos e nós partilhamos com os irmãos e com a obra do Senhor. E tenha certeza que nós vamos sempre ver a mão do Deus Todo-Poderoso provendo nas nossas vidas. É assim que nós somos abençoados e a obra de Deus é abençoada. Significado e contexto: unidade. Os crentes eram um só coração e uma só alma, indicando uma harmonia e um só propósito, né? Fiquem atentos, irmãos. Eu já falei aqui inúmeras vezes, vou repetir. Quase todos os finais de culto tem aviso do que vai acontecer na obra. Não quer ver o vídeo todo de 2 horas, de 1h30, né? De 1 hora? Vai lá no finalzinho, veja o que está sendo anunciado, veja o que a igreja está fazendo, tá bom? Ação do Espírito Santo. Essa unidade era fruto da presença do Espírito Santo, que movia os corações e unia as vontades à vontade de Deus. Então, essas coisas, irmãos, participação, envolvimento, doação, sacrifício, isso só acontece de verdade, irmão, na vida de quem realmente está buscando o Espírito Santo, não com aquelas fantasias, né, que se cria, mas sempre voltado para a necessidade do outro, do próximo, né? Minha também, é claro, da obra de Deus. Pode ter certeza que as portas vão se abrir. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a maior campanha de prosperidade que um cristão pode fazer, né? Muito bem, vamos lá. Exemplo: superaram a crise econômica da época. Como foi que eles superaram, irmãos? Primeiro de tudo, orando, buscando, se enchendo do Espírito Santo. E, consequentemente, o amor de Deus na vida de todos. E depois, a partilha, né? E depois, milagres, maravilhas, tá? Por que não acontece? Porque não está, às vezes, se fazendo o que é para ser feito, irmãos. Às vezes a gente atribui, a gente pensa em pecado, só aquelas coisas escandalosas. Mas a negligência é pecado também, irmãos. A indiferença é pecado, né? Então, fiquemos atentos, como nós estamos vivendo, né, na presença do Senhor, para Deus nos abençoar mais ainda e abençoar a obra dele, tá certo? E aí nós temos na Bíblia um exemplo, né, de José, chamado Barnabé, né, que fez a doação, depositou aos pés dos apóstolos, né, fortalecendo a unidade e o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, se Jesus está em nós, está no nosso meio, meus irmãos, tudo que Ele me der e te der, pense no próximo, pense na obra do Senhor, e nunca vai faltar. Ontem, é isso, tudo que nós temos, meus irmãos, nós temos que nos servir e servir ao próximo e à obra do Senhor, e Deus certamente vai sempre abençoar. Isso é maravilhoso, tá? Muito bem. Unidade, o amor e o compartilhamento na fé cristã. Então, quando a gente fala de fé, a gente já pensa, falando de ação, cura, milagre, maravilha, amém. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz maravilhas. Mas vamos pensar também na fé que compartilha, que abraça, que acolhe. Às vezes eu vejo assim, a dificuldade, meu Deus, de fazer certas ações hoje, nos dias atuais, aliás, nos últimos anos, que a igreja não tinha essa barreira, essa dificuldade, irmãos. Tudo era festa, né, na obra do Senhor, e cada dia vai se esvaziando, né, estas coisas, né? Tá certo? Então, fiquem atentos, meus queridos. Olha para a necessidade da obra do Senhor, do nosso próximo, com a parte social, material, a oração, a parte espiritual, em tudo, né? Não
vamos ficar assim alheios, não, porque isso entristece o Espírito Santo, tá bom? Então, reflita sobre isso, tá certo? Então, a unidade, irmãos, ela é desenvolvida no amor, no compartilhamento, e é aí que se materializa a fé cristã. Fé sem obras é morta, né? Está escrito. Inspirando a busca por uma vida comum e solidária, tá certo? Então, solidário, se doar, tá bom? A missão integral da Igreja de Cristo, tarefa de proclamar e demonstrar o Evangelho em sua totalidade, unindo a evangelização, palavra de Deus, né? A ação social, as obras, para que a fé transforme todas as áreas da vida e da sociedade, cuidando do espiritual e do material, amando a Deus e ao próximo, atuando na construção do reino de Deus na terra, através da adoração, discipulado, compaixão e justiça. O que é isso, irmãos? A missão integral. A missão integral, ela cuida da parte espiritual, cuida da parte humana, cuida da parte material, ela está atenta a tudo que está envolvido à vida, né? E nós não podemos pensar na proclamação do Evangelho sem enxergar o ser humano, a vida dele, o que ele precisa. A igreja não vai resolver tudo, é claro, né? Mas vai estender a mão para sustentar aquela pessoa, para ela lutar pela vida, tá certo? Isso é muito maravilhoso, tá? Então, a missão integral é isso. Ela não se contenta só em palavras, mas ela tem obras, tá? Ela tem ações. Bom, vamos falar rapidamente da nossa visão, né? De fazer esse ministério. Vamos primeiro aqui para a palavra do Senhor Jesus. Vira a sua folhinha no verso aí, por gentileza. Vida. Então, nós temos sempre que pensar que o primeiro olhar de Deus é para a vida da pessoa, do ser humano, independente da condição dele. Jesus está atento a cada ser humano, a cada vida, e Ele quer usar a igreja, cada um de nós, como Ele quer, e para isso nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, não é isso? Vida, Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Evangelho de João 10:10, ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem dá vida é Jesus. A palavra de Deus é viva, é poderosa. O Espírito Santo é Deus, está lá. Mas Deus quer a minha e a sua participação. Deus quer abençoar alguém, Ele vai falar comigo e contigo. Ele vai me dar para eu abençoar alguém. Ele vai te dar para você abençoar alguém, com a palavra, com o material, com alguma coisa. Fique atento. Porque às vezes a pessoa é abençoada, como eu me lembro de um irmão que foi tão abençoado que ele não teve mais tempo para o culto. Eu digo, essa não é a bênção de Deus, né? A bênção de Deus, que vem de Deus, irmão, primeira coisa é estar num culto agradecendo a Deus e servindo ao Senhor com o que Ele tem e ao próximo. Essa bênção veio de Deus, mas a bênção que tira a pessoa de Deus, da comunidade, da convivência, isso daí não é de Deus não. Amém? Porque o Senhor Jesus deu, foi a vida dele, né? Por nós, pelos seres humanos. Bom, nossa visão, irmãos, é o exemplo de Cristo. Uma coisa que é visível no Senhor Jesus, irmãos, é o contato dele com as pessoas. É impressionante, Jesus estava rodeado por multidões, mas ele parava, e o povo gritando e pedindo cura, milagre ali, e ele se dirigia às vezes a uma pessoa, o cego, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Multidões estavam ali. Jesus para e manda chamar o homem. Zaqueu. Tinha uma multidão ali, mas Jesus vai passando debaixo da árvore. Zaqueu, desce, vou lá para a tua casa. A mulher samaritana. Jesus fica ali, manda os discípulos comprar pão, a mulher vem, Jesus começa a conversar, e através daquela mulher, Jesus ganha muita gente daquela cidade. E assim nós vamos ver o Senhor Jesus, né? Às vezes se reservava para o deserto, ficava lá sozinho falando com o Pai, né? Então,
o Senhor quer, deseja o nosso contato com o próximo, tá? E o tópico aqui é contato com as pessoas, independente da quantidade, irmãos. Tem pessoas que só têm entusiasmo para falar de Jesus se estiver diante de uma multidão, se tiver com o microfone na mão, se tiver, né? Eu lembro estava num lugar, ofereceram uma oportunidade para uma pessoa, ela disse, eu só gosto de cantar se for em microfone. Eu digo, isso é um crente muito desorientado, né? A gente louva com o pulmão, com o coração, né? Misericórdia, né? Então, tem pessoas que chegam numa igreja, dependendo do tanto de gente, ele nem entra, né? Se for convidado para pregar, sem falar das outras aberrações que tem envolvendo pessoas que dizem que faz a obra de Deus. Não, meus irmãos. Bom, o olhar da liderança e da igreja e membros, pessoas, amém? Porque eu quero entrar num ponto aqui com os irmãos. Ações dinâmicas, ouvir os pedidos dos necessitados. Então a igreja, o pastor e os demais irmãos ficaram atentos a quem está com uma grande necessidade, está sofrendo. São lares com pessoas, filhos nos vícios, né? Doenças, enfermidades, né? Por que essa pessoa não está vindo na igreja? Por que ela está ausente, né? Então vamos lá, vamos falar, vamos ligar, vamos passar uma mensagem, vamos conversar com essa pessoa, né? Vamos ajudar essa pessoa. Às vezes eu fico ouvindo uma oração, irmãos, por enfermo, uma pessoa não cita um nome de uma pessoa que está enferma, irmão. Nós temos uma relação enorme aqui, repetida aqui diversas vezes, de pessoas enfermas. A pessoa vem aqui e não cita o nome de uma pessoa para Deus curar, para Deus abençoar. Eu acho isso tão estranho, irmãos. Que tipo de contato, de relacionamento está de fato acontecendo, né? Então, nós temos sempre essa visão de estar em contato com as pessoas e lembrando das pessoas diante de Deus em oração, que é uma ordenança do Senhor. Evangelho de Marcos 2,17, está na sua folha aí. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O olhar da igreja, irmãos, tem que ser, a ordem é a necessidade. Você quer visitar alguém? Visita aquela pessoa que está ausente na igreja para saber o que é que está acontecendo e ora com ele. Visita aquela pessoa que está enferma, que tem um esposo, um filho, a filha enferma, que está passando por um problema espiritual lá na casa dele. Tá bom, pode visitar aquele irmão que está vindo sempre na igreja também, né, que está bem, pode visitá-lo também, vamos orar com o nosso irmão. Mas não vamos esquecer que o foco, a emergência, a urgência tem que ser para o mais necessitado. E é isso que nós temos procurado fazer aqui. Quem é responsável pelo evangelismo é a diaconisa Cícera, tá? Diaconisa Cícera. Então, os irmãos querem visitas, querem agendar visitas, fala com ela. Pode falar comigo também? Pode falar com a missionária Rita? Pode, mas ela é a responsável, pode falar com ela, tá certo? Porque ela já tem aí o caderno com as anotações, tem uma relação de pessoas aí. Então, vocês veem aqui, quando a irmã Cícera, a diaconisa, vem aqui orar, o tanto de nome que ela cita aqui, né? Porque ela está em contato com essas pessoas, né? Tá certo? Muito bem, então é isso aí, ela agenda, ela organiza e fala com o pastor Vicente, as visitas que tem, né? Campanha de oração, é feita uma relação dos lares a serem visitados e definido com a urgência e confirmação. Então, como é que funciona? Quando você passa para a irmã Cícera, se ela conhecer a pessoa, ela vai anotar e um dia antes ou logo cedo, ela confirma, não é assim, irmã Cícera? Por exemplo, eu estava querendo visitar amanhã a irmã Maria das Dores. Liguei, falei com ela, ela retornou, não vem amanhã não, pastor, porque ela vai participar de outra atividade de família lá, na quinta. Mas, pastor, depois pode marcar o dia, a hora, que é um prazer e tal. Pronto, é assim que a gente faz. Porque ela está muito necessitada. A irmã Maria das Dores, que os irmãos já sabem, o filho dela, infelizmente, veio a óbito, né? Então,
Quem é que você sabe que está com necessidade? É um vizinho? É alguém conhecido? É familiar? Passa para a irmã Cícera, né? Porque ela anota e ela vai vendo, aí ela, pastor, hoje tem tantas visitas. Aí as visitas, elas vão depender também de quantas pessoas vêm para visitar, tá? De quantas pessoas vêm. Até uma campanha de oração que a gente vai fazer no lar depende da quantidade de grupo, porque, por exemplo, se a gente tiver aqui 3 grupos, vai um grupo para a campanha lá de oração, que normalmente campanha de oração é uma situação que demanda mais tempo, né? Porque faz campanha mais num lar que tem problemas maiores, precisa de mais atenção, e as outras equipes vai para os outros lares que faz aquelas visitas rápidas de 20, 30 minutos, faz 2, 3 visitas na noite, né? Então, quanto mais pessoas vierem, mais grupos visitando, mais lares visitando, mais pessoas sendo abençoadas, né? Então, já teve noite aqui de ter 5, 6 visitas, mas só tem um grupo, não deu para visitar todos, aí vai no outro dia de manhã, vai à tarde, amém, tudo bem, mas se tivesse uma participação maior, inclusive de obreiros, que eu pedi na reunião de obreiros, os varões, né, está aqui, porque estão vindo alguns, mas é sempre 2, 3, né, os mesmos, né? Então, enfim, a igreja tem um dia oficial de visitas, mas é feito visita também outros dias, né, irmã Cícera? Não é isso? De manhã, de tarde, a hora que for possível, tá bom? Mas tem aquele dia oficial. Então, é feita uma relação dos lares a serem visitados e definido com a urgência e confirmação. Já foi dada uma sugestão. Pastor, por que já não marca toda semana já aqueles lares? Porque quando a gente diz a uma pessoa que vai visitar e depois para desmarcar, às vezes a pessoa não gosta. Então a gente prefere deixar aproximar mais. Hoje, quarta-feira, é o dia melhor, né, para ter já os nomes, né? Amanhã de manhã define, tá? E as pessoas que vierem dividem os grupos e vão para os lares. Por quê? Porque pode ser que uma pessoa quer uma visita, mas aparece outro mais necessitado e nós vamos organizar de acordo com a quantidade de pessoas que vêm para a evangelização. Certo, irmã Cícera? Se tiver alguma coisa errada, você levanta e fala. Muito bem. Então é assim que funciona, tá? Por isso que nós não fazemos campanhas, né, nos lares, porque senão você fica preso 7 quintas-feiras naquele lar e os outros lares precisando de visita. Então, se nós tivéssemos mais grupo, a gente colocava um grupo para fazer campanhas, um grupo para visitar, um grupo para ir na rua entregando literatura, como já foi feito assim, tá? Mas a gente depende da quantidade de pessoas que estão envolvidas na evangelização da quinta-feira. Nós estamos numa campanha de oração na Irmã Maria do Carmo, porque lá a situação requer, tá certo? Eu também estava no propósito de fazer lá na casa do Orlando, que partiu, mas não deu tempo, né? Tá? Inclusive, na última quinta-feira, Irmã Maria do Carmo, que nós fomos lá, eu já tinha combinado com os irmãos para ir lá e para a casa do Orlando, mas ele tinha tomado remédio, estava dormindo, não fui. De madrugada aconteceu a tragédia. Então, os irmãos veem como é sério, né? A gente não pode deixar para amanhã o que tem que fazer hoje, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, amém. Campanha de oração no dia oficial de visita, quinta-feira, em caso de muita urgência, tá? É isso aí. Por quê? Porque nós estamos sempre olhando para aquele lá que está precisando mais. Foi sugerido uma escala semanal de visitas físicas, mas é melhor a escala dinâmica com a possibilidade de alteração. O que é a escala dinâmica? As pessoas pedem visita, a gente diz, olha, aguarde que eu vou confirmar. Aí, normalmente, na quarta à noite ou quinta de manhã, a irmã Cícera já define aí, conversando, e a gente já sabe para onde vai, tá certo? Visitas, né? As visitas normais, elas demoram de 20 a 30 minutos. É 1, 2 louvores, uma oração, 1, 2 louvores, no máximo 3 ali, uma palavra, uma oração intensa na causa da pessoa e vai para outro lado, tá certo? E sempre convidando essas pessoas a vir à igreja, tá? Porque tem pessoas que se acostumam só com a oração na casa dela, ela não quer vir para a igreja. Então, às vezes, ela fica lá também sem a visita, para ela também se interessar a vir na igreja, como já teve casos que a pessoa veio à igreja e passou a congregar e hoje serve a Deus, né? É assim, então, na direção do Espírito. Culto campal ou no lar, previsão para toda
quarta, quinta-feira do mês, tá bom? Mas há casos que a gente pode abrir uma exceção, tá bom? E principalmente nos cultos campais, é muito importante a presença da igreja, irmão, tá? E varões, faz um sacrifício, tá? Vamos estar juntos, é muito importante. Todos estão convidados a participar, obreiros e obreiras, se organizar para participar desses trabalhos, uma quinta sim, uma quinta não, sempre nos cultos campais, isso é muito importante, é indispensável a presença dos obreiros, né? Porque a gente fica aqui no povo pregando, que tem que evangelizar, que tem que visitar, que tem que orar pelo povo, e às vezes é muito ausente, né? E cada um tem lá suas limitações, Deus sabe, né? Amém por isso. Sabemos que alguns têm impedimentos e limitações que não dependem dele, da pessoa. Somos informados, né? A gente já sabe como é que está a situação da pessoa, a gente sabe por que ela não foi, e Deus conhece as condições reais de cada um de nós. Devemos lembrar do pedido de nosso Senhor Jesus, para estarmos unidos, é necessário, na evangelização, essa união, somos um corpo, né, irmãos? Somos um corpo. Então, às vezes, a pessoa se satisfaz fazendo trabalhos isolados, né? Não, nós somos um corpo, vamos estar juntos na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Procure entender como a denominação, né, aqui no caso a renovação, trabalha e se envolva. Deus não se agrada do individualismo, isolamento, infelizmente não é visto prosperidade, irmãos. A gente vê que quando alguém decide fazer a obra solo, né, só ele, a gente não vê essa pessoa trazer ninguém para a igreja, não vê nada acontecer através dele, porque Deus não quer assim, Deus os quer unidos. Vai ter um momento que eu vou estar só, você vai estar só, mas sempre atentos a estar reunido com a igreja quando numa convocação, tá certo? Isso é uma demonstração de que de fato nós estamos unidos. Visitantes, resultado de visitas e convites. Então a gente vê que quando a igreja está unida e mobilizada, nós vamos ver os visitantes chegarem na igreja, né? Então, as pessoas que estão aceitando, se reconciliando, que estão visitando, como é que elas estão vindo? O que é que está sendo feito, tá? Então é isso. O contexto social e a evangelização. O inimigo de Deus tem trabalhado muito com a distração da humanidade, inclusive até dos crentes, e até dentro da igreja, para desviar a atenção que Deus merece. Então, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, a gente precisa de ter contato, de falar no olho da pessoa, olhando no olho dela, ela olhando em nós, para ela ouvir, né? Porque até dentro da igreja, termina um culto, é dado um aviso, depois a pessoa não sabe nem o que aconteceu na igreja, porque está com a mente e o coração em outras coisas. Imagina no mundo, né? Então, se a gente não tiver um trabalho mais próximo, mais dirigido, os resultados são remotos, difícil. É necessário focar em trabalhos com mais objetividade e envolvimento dos ouvintes. Oração, vamos orar por sabedoria, pelos dons do Espírito Santo. Todos os dons, irmãos, são importantes, tá bom? Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer. Se alguém não pegou folhinha, eu ainda tenho aqui, tá? Mas eu acho que todos pegaram, né? Pronto, ainda tem aqui, tá? Vamos orar? Vamos pedir por esta obra, meus irmãos, pela nossa unidade na obra do Senhor, tá certo? Fica tranquilo, tá bom? Que essa palavra não vem para fazer juízo de ninguém, tá bom? Nossa vida, primeiro nós devemos satisfação a Deus e ao corpo da igreja que nós congregamos, mas sem constrangimento, sem nenhuma perturbação, tá? Tudo na gloriosa paz do Senhor. Amado Deus e Pai, nós desejamos, Senhor, fazer a sua obra. Nós queremos, Senhor, estar unidos porque é a tua vontade para o Senhor operar. Que o Senhor venha, meu Deus, desfazer, meu Deus, toda barreira, todo impedimento, que o Senhor venha colocar no nosso coração, no nosso ser, o desejo, a vontade de estar reunido. Qualquer barreira, Senhor Deus, qualquer impedimento, lança por terra, nos dê a graça e a sabedoria para conversar, para dialogar e encontrar no Senhor uma direção de como fazer, quando fazer. Opera maravilhosamente, levanta, Senhor, no nosso meio, homens e mulheres, jovens, crianças, desejosos de levar o teu nome, Senhor, a tua palavra, o teu poder, a tua graça, principalmente aqueles que estão aflitos, desesperados, enfermos, doentes, meu Deus, a
estes lares, estas famílias que clamam, Pai. Nos abençoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pedimos também a nossa saúde física, mental e espiritual. Senhor, nos dá força, ânimo para fazermos a Tua obra, Pai querido. Nos abençoa, meu amado Deus, em nome de nosso Senhor Jesus. Opera maravilhosamente, Senhor, no nosso ser, na nossa vida, na nossa alma. Tem misericórdia, Pai. Lança por terra toda a obra do inimigo, amado Deus. Opera, Senhor, para que nós venhamos dar muitos frutos na Tua obra, no Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua paz celestial, Senhor, venha reinar em nossos corações, em nosso ser. Pedimos também neste momento, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, da saúde, repreende as dores, a causa dessas dores, desse mal-estar. Opera, meu Deus, sai em nome de Jesus toda enfermidade, toda dor, em nome do Senhor. Receba a bênção do Senhor nesta noite. Pai, eu também quero Te agradecer pela viagem, meu Deus, o Diácono Silvio, Senhor, que chegou em paz e em segurança. Meu Deus, quero Te agradecer também pela viagem da nossa prima, meu Deus, a Graça, que o Senhor abençoe ela e toda a família, meu Deus, que todos estejam bem, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, pela providência do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado condições, recursos humanos, materiais e financeiros para fazer a Tua obra. Que o Senhor venha abençoar o Seu povo, abençoar cada um de nós, nos dando cada dia mais um coração cheio de amor, cheio de desejo, de vontade, meu Deus, priorizando a Tua obra dentro das nossas condições. Ó Senhor, vem preparar todas as coisas, vem abençoar cada um de nós, para nós darmos muito fruto, e frutos, meu Deus, unidos, meu Deus, de mãos dadas no Senhor, para a glória do Senhor, para crescimento do Teu reino na terra. Te agradecemos, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, amanhã, aliás, dia 31, último sábado de janeiro, nós teremos ali a celebração de mais um ano da obra do Senhor no Parque do Vaqueiro. Você pode dar um glória para Jesus? Amém? O Evangelho está sendo pregado, né, irmãos? Vamos ali numa demonstração de apoio, né, a esta obra ali, ao missionário Zé Raimundo, missionária Solange, né? Muitos têm trabalhado ali para acontecer e eles estão lá agora. Então, dia 31, o culto lá começa às 16 horas, o ônibus sai daqui às 15h30, em nome de Jesus, irmão. Não deixe de ir, porque você não pode dar uma contribuição financeira. Você vai do mesmo jeito, já está pago. Amém? E Jesus já providenciou. Mas se você puder, faça, que você vai estar ajudando mais na obra do Senhor, tá bom? Pergunte quem puder cooperar com a irmã Solange, com o irmão Zé Raimundo, eles precisam de ajuda lá esses dias, tá certo? Nós vamos montar o som lá, que já está tudo preparado aqui, caixas, já amplificador, tudo para ficar montadinho lá, bem bonitinho. Diácono Tarcisiano vai marcar agora em breve, essa semana que vem, o dia, vai precisar de ajuda dos irmãos, possivelmente no sábado ou domingo de manhã. Os irmãos fiquem atentos ao convite, tá bom? Vamos orar para que esse evento mais uma vez aconteça para a glória de Deus. Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, este evento, que o Senhor venha preparar todas as coisas, abençoe os Teus filhos que estão ali à frente daquela obra e todos que estão cooperando diretamente, para que tudo aconteça para a glória e louvor do Senhor, Pai. Ó Deus, assim nós Te agradecemos e pedimos a Tua bênção. Pai, nos leva em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.